para uma igreja. E o que eu acho importante é que essas 7 cartas, tal qual está aqui em Apocalipse, ela não foi só naquele tempo. Ele diz as cartas à igreja, né? E ele está falando conosco nesta noite. Vamos, quem já encontrou, diga amém. Então vamos fazer a leitura em nome do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e que tem nome de que vive e estás morto. Verso 2: sei vigilante, confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Verso 3: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e que se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não sabeis a que hora sobre ti virei. Verso 4: mas também tem em Sardas algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de braço de branco, porque são dignos disso. Verso 5: e que quem vencer será vestido de veste branco, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Glórias a Deus, aleluia. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. E eu creio, meus irmãos, que esta igreja só tem vida, esta igreja só tem esta esperança, porque nós temos aqui um mediador, e esse mediador é o Espírito Santo, que nos encoraja diante de tantas coisas que nós contemplamos nesses últimos dias. Não era mais para, muitas vezes, a igreja já poderia estar fechada pelo mundo e pelo nosso inimigo, mas a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E por isso que nós temos vida. A mensagem que foi lida no início do trabalho, irmãos, mexeu muito comigo, sobre esse tema. Nós vimos que este é o testemunho que a igreja tem que dar para o mundo. Alguém pode não acreditar que a vida do Senhor está próxima, mas a igreja que é comprada e lavada com o sangue de Cristo, ela tem que dizer que breve esta igreja vai subir para o céu. E a Bíblia está dizendo hoje, irmãos, neste versículo, ele está dizendo, o anjo do Senhor está falando para um povo que muitas vezes estão dormindo e muitas vezes estão cansados de evangelizar, cansados de fazer ao trabalho, e muitas vezes estão adormecidos, e ele está dando uma advertência para esta igreja. Mas o que acha importante, irmãos, que ele diz que também nesta igreja encontrou pessoas que têm os vestes brancos. Nós vimos que quando Jesus andava fazendo a missão, andando de Jerusalém, e alguém perguntou, mestre, são poucos que se salvam? E ele diz, sai para entrar pela porta estreita, porque muitos procuram e não encontram. E o que nós vimos aqui diante desta mensagem, irmãos, aqui tem 3 pontos de observação muito importante para nós meditar nesta noite. Culto de ensinamento, irmãos, é um culto que muitas vezes a igreja não está, muitos dos irmãos não estão dando valor. Escola dominical, nós vimos que é também outro trabalho que a igreja encontra certas dificuldades para fazer este trabalho. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que, nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo, a quem ouça e a quem deixe de ouvir. E nós vimos que este é os dias que estão passando difíceis na terra, porque tem muitos que muitas vezes está correndo atrás da fama, e muitas vezes se fica de trás
somente dos vestes e esquece dos vestes material e esquece dos vestes espiritual. Nós vimos que a igreja de Laodiceia, ela foi advertida porque ela estava só com os vestes material e esqueceu dos vestes espiritual. Mas Jesus ainda advertia ela e dizia: eu recomendo que compre colírios para colocar e ver a tua nudez, né? E possa isto, irmãos, servir de exemplo para a igreja atual nos últimos dias que nós estamos passando. Primeiro ponto que eu observei nesta mensagem, irmãos, nós vimos que ele diz aqui: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. E aqui diz assim: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que o Espírito está dizendo, irmãos, é porque as obras, muitas vezes das pessoas, as obras acompanham com a fé e a fé acompanha com as obras. Não importa, não adianta nós querer fazer caridade e fazer esmola, oferta e tal, e não procurar a parte mais necessária que Deus exigiu da sua igreja. Não adianta pagar, como Jesus falou, pagar o dízimo do coentro e andar em luto com a palavra de Deus. Então não adianta. Um certo dia eu estava ali em São Luís do Tapajós, trabalhei 20 anos ali, e quando apareceu uns missionários lá, e até para banhar no rio, era vestido de calça comprida, manga abotoada, e um dia me viram, eu descendo do fundo da minha casa, a praia ficava bem pertinho. Eu fui de camisa, como mesmo, e de short, e ele blasfemou e disse assim: olha, um presbítero desse vai banhar de bermuda, vai banhar sem calça e tal. E eles implantaram um ministério lá, irmãos, e esse ministério era só de requerer o nome de demônio. E aparece demônio tal, aparece demônio tal, e a Bíblia diz que nós temos que invocar o nome do Senhor. E quando chegou um limite, irmãos, que eles não deram mais conta, ele entrou, apareceu uma dalíria lá e jogou ele embaixo, e aí ele perdeu a ponta da meada. E sabe o que aconteceu? Aí a igreja, aí os irmãos, aqueles que estavam contaminados, correu para a igreja Assembleia de Deus. E pela misericórdia do Senhor, eu estava na frente desse trabalho, irmãos, e ali fomos fazer campanha de oração para que Deus suspendesse aquela rede de demônio que estava. Nós estávamos sentados na porta, irmãos, e vinha 2, 3 mulheres, quando pensava que não, caía que nem galinha quebrada do pescoço. E aí talvez estava dirigindo trabalho, quando chegava o presbítero, para ir ali que a minha filha está louca, está querendo correr o mato. Irmãos, e tinha tanto obreiro ali encostado de mim, e eu disse assim: vamos terminar o trabalho. Quando chegar, findar o trabalho, nós vamos atender o seu pedido. Aguarde lá. Quando nós orávamos, irmãos, que eu caçava os obreiros, não tinha nenhum encostado. Todo mundo já saiu antes na oração. Quando nós estávamos encerrando o trabalho, já saía. E Deus usou de misericórdia, irmãos. E Deus fez uma limpeza. E graças ao Senhor Jesus deu-me vitória. Então, a igreja do Senhor, irmãos, é eleita, comprada com sangue de Cristo. E nós vimos que aqui ele está dizendo, vigiai. Aqui diz vigiai, vigilante, a confirmação é vigiar. Quando nós estamos aqui na igreja, irmãos, estamos servindo ao Senhor, a salvação é um caminho, e esse caminho ele tem que ser percorrido até o final. Muitas vezes, hoje, nós temos uma idade de 40, eu tenho 40 anos e uns quebrados de crente, irmãos, uma fração, mas isto não quer dizer que eu estou no final, no topo. Isto eu quero dizer que enquanto eu estiver andando neste caminho, eu tenho que fazer ralar, eu tenho que fazer para que eu possa alcançar esta vitória. A salvação é um caminho, ela tem que ser percorrida. Não importa se realmente você tem curso e mais curso, mas não pode descuidar, porque os dias vêm uma hora que você não tem espera acontecer. Quando nós vimos aquelas virgens sensatas, uma história que a igreja conhece e sabe, que as virgens sensatas, elas tinham já ouvimos essa pregação aqui, que elas faziam o mesmo trabalho que as outras prudentes faziam, mas um dia, quando foi para o encontro do mestre, ou do noivo, elas começaram a se impor. E eu sei que até meia-noite vem. Então, abasta-se na lâmpada esse azeite, não quero se levar reserva.
mas as prudentes, com muita prudência, sabedoria, pode vir e pode não vir, então vou levar reserva. Quero dizer para a igreja, muitas vezes pessoas crentes, eu tinha um pastor que ele sempre dizia assim: crente novo convertido é bom de mexer, agora o crente velho e o velho crente. Quando é o velho crente é bom de mexer, mas o crente velho é difícil, né? Porque ele se impõe nos tempos de crente e na sua sabedoria humana e muitas vezes esquece da presença do Espírito Santo em nossa vida. Então nós vimos que aqui vigilância é necessário para a igreja vigiar. Quando nós vimos ali em 2 Crônicas, capítulo 7, se não me foge da memória, 11 até o 14, traz uma importância para a igreja. Quando o Senhor diz, ainda que cerrasse a janela do céu, ou enviaste gafanhoto para comer a produção da terra, ou enviasse peste no meio do meu povo, mas aquele que buscar a minha presença, orar, buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja do Senhor, ela tem, sabendo esse equilíbrio, que aqui estamos, aqui vem as consequências, mas a igreja permanece na graça de Deus, e falando deste evangelho que Jesus vem buscar, é um povo santo. Não importa quem olha, para ti não veja, igreja, a tua santidade, mas aqui o Espírito de Deus, ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Nós façamos nesta noite um exame de consciência, como nós estamos andando, como presbítero da igreja, como pastor, como evangelista, como irmã do círculo de oração, mulher de oração, mas como nós estamos andando com nossos testemunhos por aí por fora. Alguém pode informar? E aí, você conhece o presbítero Francisco? Eu sempre, onde eu prego, eu falo isso aí, irmãos, não é querendo me exaltar, mas debaixo do sangue de Jesus. Conhece? Chega em São Luís de Tapajós, conhece o presbítero Francisco? Até as crianças me conhecem. Quando eu estou na porta, ele vai passando: ô irmão Francisco, eu vou passando aqui, bêbado, vai passando na porta: irmão Francisco, vou passando aqui, meio bêbado. Não, o caminho é liberto, pode passar. Então, quando eu vim de lá, saí de lá, voltar de me chamar de novo para mim voltar, que os irmãos e a comunidade disse que o pastor tinha me tirado ainda do tempo. E eu voltei pela graça do Senhor. O Senhor ainda renovou o nosso pacto ali, fizemos um trabalho, eu e minha esposa e os demais obreiros. Então nós vimos que isto, irmãos, o Espírito Santo conhece as tuas obras, as minhas obras. Quando lá nós vimos que em Salmo 139, ele diz: para onde nós fugirá do Espírito de Deus, da presença de Deus? Se para o fundo da água, lá ele acompanha com a sua mão. Se para o céu é a morada do Senhor. E nós vimos que, e se para o fundo da terra, ele está contemplando. O que quer dizer, irmãos, que Lázaro estava lá no túmulo, e ele mandou ele levantar, e ele levantou. Jonas, quando desobedeceu e pegou o destino errado para não fazer a obra do Senhor, então foi no ventre de um peixe grande, e foi aonde Deus queria que ele fosse, mas não foi destruído pelo peixe, porque a mão do Senhor, ele protegeu Jonas nesta jornada. E o que eu quero dizer para a igreja: o mundo, ele pode entrar em desespero da maneira como quiser, a igreja do Senhor permanece dizendo que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não existe meio tempo. A Bíblia é ou não é. Ou nós temos certeza de salvação, ou então nós ficamos palmeando e para um lado ou para o outro. Quando nós aceitamos Jesus para a salvação, nós temos que ser testemunho que o Senhor, verso que o nosso presbítero trouxe aqui, é muito importante. Testemunho que nós temos vida, porque Deus enviou o seu Filho para morrer e nos dar vida. Segundo ponto, irmãos, aqui diz: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Voltando ali para abrir lá em Êxodo, capítulo 12, verso 11, tem uma coisa muito importante para a igreja, para nós meditar. Nós vemos que Jesus disse, né,
sobre vigilância, sobre preparação, e ele diz assim: pega o sangue do cordeiro, ata no portal, e que à meia-noite vai passar o anjo destruidor e vai matar todo o primogênito do rei, do reinado de Faraó. Mas aquele que pegar o sangue e colocar no ombreiro da porta, então quando o espírito destruidor passar, não vai ter dano nenhum naquela casa, ao qual aquilo, irmãos, não era preciso o sangue para que Deus pudesse saber quem era fiel e quem não era. Aquilo ali foi um símbolo que o Senhor fez, mas ele conhecia quem era o dono da casa. Mas ele fez aquilo um tipo de obediência para ver se os hebreus tinham a obediência. E ele disse à meia-noite. Para a igreja hoje, os dias atuais, nós não vamos dizer se é meia-noite. Essa meia-noite pode ser hoje, pode ser agora e pode ser amanhã. Então o Senhor, ele não está dizendo só meia-noite, é qualquer momento. Ele está dizendo: qualquer momento vem como um ladrão que não avisa a hora e nem o momento que ele vai atacar. E a igreja do Senhor tem que estar preparado para que nesse evento e nesse momento só tem duas coisas, irmãos: ou vai pela graça ou vai pela grande tribulação. Alguém está brincando, muitas vezes alguém brinca de ser crente e muitas vezes não esquece que vem coisas aí mais terrível. Quando nós vimos que a carta à igreja de Laodiceia diz assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação que há de vir para todo mundo, para todos o mundo, para tentar os habitantes da terra. A igreja do Senhor não vai passar por a grande tribulação, mas quem duvidar e achar que realmente na sua posição social está bem, e a maneira como você está acreditando que realmente tem que ser crente daquele jeito, irmãos, corre risco de alguém passar pela grande tribulação. Mas a igreja comprada e lavada do sangue de Jesus, a igreja que permanece, a igreja que chora, a igreja que busca, a igreja que sofre as perseguições, mas não remunga e não se maldiz, irmãos, esta igreja, ela está salva desta grande tribulação. A tribulação que a igreja que aqui está falando não é essa perseguição de muitas vezes a família dá trabalho e a ver a mulher é desobediente, a ver os filhos trair. É uma tribulação, é uma tentação que realmente aí só lembrança daqueles tempos da graça, aí tem que passar pela a tribulação. E nós vimos que quando o Senhor ele está dizendo aqui, irmãos, ele está dizendo vigiai, para que nós possa alcançar esta grande misericórdia. E nós vimos que Deus, ele está falando para uma igreja, e hoje ele está falando para a igreja Monte Moriá, para nós lembrar, e vigiar, para que nós não chegue à conclusão. Irmãos, é uma coisa muito difícil, quando a gente imagina que a Bíblia diz lá, no sermão profético, ele diz que tiver dois na cama, um vai e outro fica. E se tiver dois no caminho, um vai e outro fica. Sempre eu imagino assim, quando eu prego, eu trago essa referência, eu fico preocupado. Eu com minha esposa, 52 anos de casado. Eu acho que eu nunca passei um mês, nunca passei um ano fora de não dormir junto com ela, 52 anos. E Deus me guarde de um dia eu abrir os olhos e ela sair, subir e eu ficar. Deus me guarde, porque eu sei que aí vai ser terrível aos meus dias de vida para frente. E a Bíblia diz: se tiver dor na cama, um vai e outro fica. Igreja, é momento de nós se preocupar, não só de evangelizar. Não adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder as nossas almas. Nós temos que levar este caminho correto. Orar, ganhar alma para Jesus, mas não esquece de ti. Lembra de ti. Não esquece que tu tem uma alma para prestar conta com Deus. Quando nós vimos aqui, irmãos, terceiro ponto. Já está perto, pastor? Terceiro ponto. Este aqui é o mais importante. Terceiro ponto diz aqui, olha: o que vencer, serei
vestido de veste branco, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós olhamos aquela história daqueles 3 jovens, que ele não fez continência à estalta do Nabucodonosor, e alguém dedou ele e disse assim: é verdade, não foi botado um decreto que todos tinham, quando a buzina tocasse, todos tinham que fazer continência à estalta do rei? Sim, mas ali tem 3 jovens que não fizeram isso. E ali, quando chamaram aquele jovem, irmãos, isto é confiança, isso é certeza de fé. E chamou o jovem diante de uma autoridade máxima como o rei, e ele disse: é verdade que vocês não fizeram continência à minha estalta? Ele disse: sim, é verdade, porque o Deus que nós servimos, não há necessidade de nós fazer continência à tua estalta, porque o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele livra da tua mão e livra da fornalha e do fogo ardente. Se Ele quiser, isto aí é um ponto de confiança. Hoje, quando nós temos um problema, nós: Senhor, faz, não deixa morrer. E se Deus quiser levar, então faz a tua vontade, Senhor. E esses 3 jovens diz: se Ele quiser, Ele livra da fornalha e livra da tua mão. Sabe disto, rei? E foi para a fornalha. Mas os mesmos dedos duros olharam e viram 4 pessoas passeando na fornalha. Isto quer dizer, irmãos, isto é confiança. Hoje pessoas muitas vezes fracassam a fé por qualquer coisa, calúnia, e muitas vezes porque alguém não respeita, não considera. Nós somos pastores, nós somos presbíteros, mas nós não podemos exigir ninguém respeitar nós, não. É o nosso trabalho que vai dizer, é a nossa convicção, é o nosso ministério. Se nós realmente andamos na verdade, façamos o que é certo, o nosso sacerdotal, então é o seguinte: alguém vê e não é preciso nós se exaltar. E aqueles dizem assim: não foi 3, rei, ali tem 4 e um parece o Filho de Deus. Aleluia. E nós vimos que aqui, irmãos, uma referência aqui sobre esta palavra, eu quero deixar já, vamos terminar que o horário já está esgotado o meu tempo. Quando ele diz: eu riscarei o nome, nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 20 e o versículo 12, a parte B. O que diz no versículo 12? A parte B diz assim: e abriu os livros, e abriu outro livro, e que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro, segundo as suas obras. No versículo 14, ele diz aqui: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E o versículo 15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado. A igreja pode dizer amém? E aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida. Então, muitas vezes, irmãos, nós se preocupamos só com a vinda do Senhor. Não vai tardar, Deus é misericordioso, não vai, a igreja ainda vai demorar um pouco para o arrebatamento. Mas hoje, crente, talvez o teu dia é hoje. E da maneira como nós nós vamos prestar conta diante de Deus. No juízo final, o livro vai acusar. Como tu está andando, irmãos? Como tu está andando, crente? Será que tu está andando de acordo à vontade? Quando a Bíblia diz aqui na leitura que nós meditamos aqui, o Espírito Santo, ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Tu diz que está vivo, mas tu está morto. Quando nós vamos para a Santa Ceia, a Santa Ceia diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque isto, tem muitos que já morreu e muitos que dormem porque tomam o cálice indignamente. Nós vimos que isto morrer, irmãos, não é, às vezes não estão falando em morte física, mas sim a morte espiritual. Era cantora, perde o dom de cantar e não sabe por quê.
porque muitas vezes descuida do preparamento espiritual. É pregador, muitas vezes foge a mente, a memória de pregar o evangelho, não tem mais aquela saída. Quantos nós vê? E o anjo do Senhor estava dizendo para aquela igreja, né? Tinha como estava vivo, mas estava morto. Esta carta, irmãos, ela desperta muitas igrejas atuais dos dias atual que nós estamos vivendo. Mas para que isto, irmãos, não aconteça, o Senhor deixou esse lembrete, deixou esta carta para nós meditar na sua palavra. E eu creio, irmãos, agradeço a oportunidade, eu quero dizer para a igreja, viu? O Senhor, Ele breve vem buscar, os dias estão cumprindo, a trombeta de Deus, ela está zoando, sinais estão acontecendo. Tudo isso, irmãos, é a vinda do Senhor que se aproxima. Glórias a Deus. Convido a igreja que fique de pé e vamos fazer uma oração com a permissão do pastor. E orando e agradecendo pela palavra. Eu quero agradecer pela oportunidade que tive aqui. Não só esse empolgo de pregar a palavra, mas de fazer parte deste grupo tão importante, irmãos, ao qual desta família Monte Moriá. A Monte Moriá, para mim, ela era uma, como se diz, é uma base. Eu me chamo para dirigir congregação, eu passo um ano dirigindo congregação, mas quando eu entrego a congregação, eu venho para a base. E eu creio que aqui, enquanto eu moro pertinho, enquanto eu morar por aqui, então esta é a congregação, esta é a minha família, que eu vou congregar até a hora que Deus precisar de mim e me levar. Amém, igreja? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, meu Pai, eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço por este momento tão feliz ao qual estamos aqui, meditando nesta palavra, esta carta a qual tu escreveu à igreja, Senhor Jesus. Hoje estar aqui, Senhor, eu apresento a tuas filhas e teus filhos, quando ouviu esta palavra, quando nós estamos aqui meditando, Senhor, segundo ao teu Espírito Santo está falando conosco, Senhor, se falta alguma coisa, que tu possa entrar com providência em nossa vida, Senhor, no nosso lar, e assim, Senhor, que esta família, Senhor, possa contemplar no dia do arrebatamento da tua igreja, que nós possa olhar um para o outro e dizer, valeu a pena, irmão, valeu a pena ministério, e por isso, Senhor, eu te peço, te agradeço, recebe, Senhor, as nossas orações, cuida, Senhor, do teu povo nesses últimos dias, e assim cuida de mim, nós te pedimos, eu te agradeço, muito obrigado, Senhor, fica conosco, nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus, meus amados